Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios e aqui vamos responder o item C da lista, certo? Então a gente vai calcular a integral em torno da curva C dessa função aí, x é elevado a yz ds, né? Onde C é um segmento que une esses dois pontos, né? A origem até o ponto 1, 2, 3. Então primeiro a gente vai esboçar essa curva. O esboço dessa curva a gente vai fazer aqui. Deixa eu mudar aqui para canetinha. O esboço dessa curva a gente vai fazer aqui. Aqui, ó, o x, o y. E aqui o z. E na questão é dita que essa curva C, ela une o ponto 0, 0, 0, que está aqui, até o ponto 1, 2, 3. Então é 1 para o x, 2 para o y, né? Então temos a formação desse ponto aqui no plano XY. Só que o ponto em questão, ele tem altura 3, certo? Então, ó, é esse ponto aqui, que eu vou destacar em vermelho, está aqui, certo? Então a nossa curva, ela une esses dois pontos. Ela começa na origem e ela vai até o ponto 1, 2, 3. Então a nossa curva C tem esse esboço aqui e ela tem essa orientação. Ela começa na origem e vai até o ponto 1, 2, 3. Essa aqui é a nossa curva, certo? Vamos colocar ela no cantinho para a gente desenvolver o resto dos cálculos. Bom, deixa ela ali guardadinha. Então agora a gente precisa calcular essa integral, certo? A integral dessa função aqui, ó, f de xyz, que é igual a x vezes e elevado a yz, certo? Essa é a função que foi dada para a gente integrar em torno da curva C. Mas aí, quando a gente tem uma determinada curva, a gente, para calcular a integral em cima dessa curva, a gente precisa parametrizar essa curva primeiro, né? Essa nossa curva que foi dada é o segmento de reta que une os pontos A, né, o ponto que eu vou chamar de A, que é o ponto 0, 0, 0, e o ponto B. O ponto B é o ponto 1, 2, 3, ok? E aí, para a gente parametrizar esse segmento de reta, a gente parametriza da seguinte forma. Esse segmento de reta aqui, C, ele tem equações paramétricas aqui, x, y e z, dadas da seguinte forma. x0, y0, z0, mais AT, mais BT, mais C vezes T, onde o x0, o y0 e o z0 são as componentes, né, são as coordenadas de um ponto que pertence a esse segmento de reta. E o A, o B e o C são as componentes de um vetor que dão a direção desse segmento de reta. Ora, olha para aqui para o desenho, né, para o esboço que a gente acabou de fazer. Se a gente pegar um vetor que sai da origem, né, que sai do ponto A e vai até o ponto B, então esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de V, ele de fato vai indicar a direção, né, a orientação. Ele vai ser paralelo à nossa curva C. Então, vamos definir aqui o vetor V. Então, vamos definir aqui o vetor V. Deixa eu só mudar a cor, que é verdinha, certo? Então, o vetor V é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. Porém, em termos de coordenadas, como é que a gente calcula, né? A gente calcula como sendo B menos A. Então, o vetor V vai ser o ponto 1, 2, 3, menos 0, 0, 0, que no fim das contas vai ser 1, 2,
3, tá certo? Então, nós já temos aqui, ó, um ponto que pertence a esse segmento de reta. Na verdade, temos dois, né? Basta escolher um. E nós temos um vetor que dá a direção desse segmento de reta. Então, vamos só substituir aqui. Então, ó, a nossa curva C vai ter equações paramétricas x, y e z, onde o x é x0 mais a vezes t. Só que o ponto que pertence a esse segmento de reta, eu vou escolher o mais simples dos dois que eu tenho. Eu vou escolher o 0, 0, 0, certo? Porque o x0, o y0 e o z0, quando eu for substituir, não vai aparecer e fica mais simples a nossa expressão. Então, só vai aparecer o AT, o BT e o CT, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. T, 2T, 3T, certo? Por quê? O A gente encontrou aqui que é 1, o B é 2 e assim por diante, certo? E aí a gente precisa informar de onde até onde que o nosso parâmetro T está variando. Como é só um pedaço, né, de reta, é um segmento de reta, para a gente abranger todos os pontos desse segmento de reta, né, o T tem que variar do 0 até 1. Nesse exemplo em questão, o T varia do 0 até 1. Observem que quando o T é 0, o X, o Y e o Z vão ser 0 também, certo? Então a gente começa na origem. E quando o T for 1, a gente vai estar no ponto 1, 2, 3. Então a gente começa na origem e termina no ponto 1, 2, 3. E de fato, né, descreve o nosso segmento de reta. Ok. E agora a gente pode só escrever, né, de uma forma um pouquinho diferente esse resultado que a gente acabou de encontrar para a nossa curva. A gente pode escrever assim, ó. Gama de T é igual a T, 2T, 3T, certo? E aí a gente passa para calcular a nossa integral. Lembra que quando a gente vai calcular a integral em torno de uma determinada curva C, né, de uma função f de x, y, z ds, isso daqui é a integral de a até b de f de gama de t vezes módulo do gama' de t dt. É desse jeito que a gente calcula a integral de linha, certo? Então, a gente precisa encontrar quem que é f de gama de t, quem que é módulo do gama' de t. O a e o b são os extremos aqui, ó, do intervalo em t, certo? No caso, o a é 0 e o b é 1. A nossa função f de x, y, z é essa daqui, certo? Então, f de gama de t nada mais é do que escrever a nossa função f, só que onde aparecer x, o y e o z, a gente substitui pelo x, pelo y e pelo z da curva, certo? Então, ó, essa função aqui, f de gama de t, essa expressão f de gama de t, né, essa composição, vai ser escrita assim, ó, x, né, olha para aqui para a função, é x, só que o x a gente olha na curva, que está aqui. Então vai ficar t, que multiplica e elevado a yz. Só que quem que é y? 2t. E quem que é z? 3t. Então, ó, f de gama de t vai ficar t, que multiplica e elevado a 6t ao quadrado, certo? Guarda esse resultado aí. Agora vamos encontrar o gama' de t. O gama' de t nada mais é do que pegar a nossa curva, né, gama, que está aqui, e derivar as suas componentes, certo? Então, ó, a gente vai derivar o t, a derivada de t é 1, a derivada de 2t é 2, a derivada de 3t é 3, certo? Em seguida, a gente vai precisar calcular o módulo de gama' de t.
Então, o módulo de gama de t vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4, mais 3 ao quadrado, que é 9. Ou seja, raiz de 14. Agora a gente só vai substituir, tá bom? A gente vai substituir as informações que acabamos de encontrar nessa formulinha aqui. Então, a integral em torno de c da função x elevado a yz ds vai ser a integral de a até b, só que o nosso a é 0 e o b é 1, certo? Então vai ser a integral do 0 até 1 de f de gama de t, que a gente já calculou aqui, que é t vezes e elevado a 6t ao quadrado, t vezes e elevado a 6t ao quadrado, que multiplica o módulo do gama de t, certo? Multiplica o módulo do gama de t, que a gente encontrou que é raiz de 14. Tudo isso integrado com relação ao t. Então, só organizando aqui, ó, vai ficar raiz de 14 da integral do 0 até 1, t é elevado a 6t ao quadrado dt, certo? Aqui, ó, a gente pode proceder assim. A gente pode dizer que u é igual a 6t ao quadrado. Então, du vai ser 12t dt, tá certo? Então, daqui a gente conclui que, ó, t dt é 1/12 de du, tá certo? E aí a gente volta a calcular essa integral aqui, que eu vou chamar de estrela. Então, essa integral estrela vai ser raiz de 14 da integral e elevado a 6t ao quadrado. 6t ao quadrado eu chamei de u, né? Então vai ficar e elevado a u. Observa que aqui, ó, tem t dt. Só que t dt a gente encontrou que é 1/12 du. Então, vezes 1/12 du. Tá certo? E aí a gente precisa colocar os limites de integração. Aqui, os limites de integração são 0 e 1. Só que o 0 e 1 é para a variável t. E a gente mudou para a variável u. Então, a gente precisa transformar esses limites de integração. Mas lembra da relação entre u e t, que está aqui, ó. Então, quando o t for 0, o u também vai ser 0. Quando o t for 1, o nosso u vai ser 6. Então, teremos assim, ó, raiz de 14 sobre 12, né? Tirei esse 1/12 de dentro da integral. E aí, isso está multiplicando a integral de e elevado a u. Certo? A integral de e elevado a u é ela mesma, é e elevado a u. E ela está sendo avaliada entre o 0 e o 6. Então, a gente chega no seguinte resultado. Raiz de 14, raiz de 14, né, sobre 12, que multiplica e elevado a 6 menos e elevado a 0. Só que e elevado a 0 é 1. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso resultado. Espero que tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos.